Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com mais um conteúdo do Gênesis ao Apocalipse. Na nossa videoaula anterior, nós havíamos falado sobre alguns problemas e resoluções entre os filhos de Israel, o atraso, o envio e a nova partilha da terra, a segunda partilha da terra prometida. Nesse conteúdo, nós estaremos convidando você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, nos capítulos 20 ao 22, onde estaremos aqui analisando as 6 cidades de refúgio que são designadas, e os levitas escolhem suas cidades para propósitos religiosos. Josué emite um chamado de fé para as cidades orientais. O conflito sobre o altar erigido pelas cidades orientais é resolvido. São fatores que é importante para a nossa boa compreensão na história sagrada, como que Israel começou a sua vida própria, cotidiana, na nova terra. Pois bem, estaremos analisando aqui 2 sessões nesses 2 capítulos do livro de Josué. As cidades designadas, cidades de refúgio, e o altar divisivo, o altar que trouxe uma má compreensão que quase culminou numa guerra entre os próprios irmãos. No capítulo 20, versículo 1, ao capítulo 21, versículo 45, nós temos aqui 2 pontos de observação. Primeiro, as 6 cidades de refúgio e as 48 cidades levíticas, que foram separadas para a vida própria e cotidiana dos levitas, visto que eles não tinham terra ou um estado organizado. Muito bem. No capítulo 20, versículo de 1 a 9, as respostas por que existem estas cidades. Justamente para proteger qualquer um que matar alguém não intencionalmente. Essas cidades, elas tinham esta finalidade. Às vezes o camarada matava alguém por acidente, sem culpa, e o vingador poderia, então, matar o homicida. Ele, então, se protegia na cidade de refúgio até que fosse julgado aquele problema, aquela causa. E na cidade de refúgio, ninguém poderia vingar de ninguém. Isso fala que Cristo é a nossa segurança, é o nosso refúgio em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas onde essas cidades se localizam? Nos versículos 7 a 9, 3 cidades a leste do Jordão e 3 cidades situadas a oeste do Rio Jordão. Se você buscar no mapa bíblico,
você vai entender melhor essas cidades e as suas finalidades. É muito importante você estudar sobre as cidades de refúgio, preparar um sermão. Tem uma mensagem maravilhosa que se pode extrair dessas verdades bíblicas entre os filhos de Israel. Nos versículos de 1 a 45, são separadas aproximadamente 48 cidades para os filhos de Levi. Nos versículos de 1 a 8, a Bíblia menciona as localizações dessas cidades. As cidades levitas, estão distribuídas dentre as tribos de Israel por sorteio. Em todo o território nacional, em algum lugar, sempre havia ali cidades levitas. E eles prestavam auxílio espiritual, pois, como nós já sabemos, a responsabilidade dos levitas estavam sempre voltadas ao ofício do tabernáculo. 13 cidades estão localizadas nas tribos de Judá, Simeão e Benjamim, conforme o versículo 4 do capítulo 21. 10 cidades estão localizadas nas tribos de Efraim, Dan e a meia tribo oriental de Manassés. Está no versículo 5 do capítulo 21. 13 cidades estão localizadas nas tribos de Isacar, Aser, Naftali e meia tribo ocidental de Manassés. Está no versículo 6 do capítulo 21 de Josué. 12 cidades estão localizadas nas tribos de Ruben, Gade e de Zebulon. Capítulo 21 e versículo 7. E quais são elas? Segundo os versículos 9 ao 45, uma lista de todas as cidades levitas é fornecida pelo texto sagrado. Então é importante que você estude cada uma dessas cidades, a sua importância política, religiosa, pois dentro da história de Israel, a gente vai encontrar muitos levitas abandonados, sem alguém que os sustente, nas crises espirituais que a nação sofreu ao longo da sua história. Por isso, os levitas vagavam de um lugar para outro. Em um momento, em uma época de apostasia de Israel, foi a época dos juízes, como sofreu o povo levita. Mas são fatos que nós iremos analisar quando estivermos estudando o livro de Juízes. Outro fator que é importante se analisar foi o altar erigido pelos filhos de Israel, um altar divisivo no capítulo 22, versículo 1 ao versículo 34. Agora que a terra prometida havia sido dividida entre as tribos, Josué envia 2,5 tribos de volta à sua terra com um desafio. Primeiro, o conteúdo do desafio de Josué. Olha o que está aqui no capítulo 22, versículo de 1 ao 8. Ele traz aqui uma recomendação, versículo 1 a 3, quando Josué louva as 2,5 tribos por sua obediência a Deus em ajudar os irmãos israelitas no lado ocidental do Jordão,
Lembra das 2,5 tribos que assinaram um acordo com Israel de que lutaria ao lado dos seus irmãos até conquistarem a terra? Eles deixou aquém do Jordão seus familiares, criança, criação, etc. E agora chega o momento deles voltarem para suas terras, cuidar dos seus familiares. Josué então reúne esse povo, agradece pelo cumprimento que eles fizeram em ajudar os seus irmãos nas guerras. E aqui no versículo 4 a 8, Josué exorta as tribos a continuar sua obediência após retornarem ao lado ocidental do Jordão, pois eles iriam voltar. E as leis de Deus deveriam serem mantidas em observância, mesmo eles indo morar em terras mais distantes. Mas foram terras que estavam imbuídas dentro do próprio território israelita. E mesmo eles estando ali, deveriam manter o cuidado de guardar a lei de Moisés, a obediência religiosa e civil. E assim Josué chama eles para esse acordo, para essa conscientização. E eles se comprometem, evidentemente. Porém, acontece aqui um equívoco. No capítulo 22, versículo 9 ao 34, a confusão que se segue ao desafio de Josué por causa de um altar que fora erigido como um instrumento memorativo daquilo que Deus fez no meio do seu povo. Nos versículos 9 a 10, o altar das 2,5 tribos. Eles foram embora, cumpriram o seu papel e adiante eles fizeram um altar que chamou a atenção da nação inteira. As tribos ocidentais edificam um grande altar pouco antes de atravessar o Rio Jordão, lá para suas terras, para a Transjordânia. E ali fizeram um altar, mas não orientou as pessoas, não explicou às pessoas a finalidade daquilo. Aí o que acontece? A acusação das 9,5 tribos. Foram acusar, foram prestar um relatório a Josué, foram explicar a novidade e procurar saber o porquê daquele altar construído pelas 2,5 tribos. A mobilização contra os próprios irmãos, versículos 11 ao 12. As 9,5 tribos conclui de forma errada, confusa, que o altar é um santuário pagão. Elas juntam um exército em Siló e se preparam para guerrear contra as tribos ocidentais. Tudo por causa de um mal-entendido. As 9,5 tribos formaram um exército imediatamente para combater as 2,5 tribos. Crendo eles que as 2,5 tribos haviam erigido um altar pagão a qualquer deus pagão. E aquilo quase que culmina num conflito radical entre os próprios irmãos. Sendo assim, houve ali uma espécie de um encontro com os próprios irmãos nos versículos 13 a 20. Medite nos versículos para que você possa compreender e aprender que jamais se deve tomar atitudes por enganos, julgar as coisas antes de procurar saber do que se trata.
quantas confusões, quantos ministérios que terminaram em nada por precipitação de líderes. Acusar as pessoas, julgar as pessoas, condenar as pessoas, porque ouviu falar, ouviu dizer, e não foi lá tirar prova da realidade dos fatos. Isso aconteceu aqui com as 9,5 tribos. Julgaram as 2,5 tribos, Rubi, Gade e a meia tribo de Manassés, por um suposto altar dedicado a um suposto deus pagão, que não tinha nada a ver com a história. Antes de começar a guerra, uma delegação liderada por Finéias, o filho do sumo sacerdote, encontra-se com as 2,5 tribos, com Ruben, com Gade e a meia tribo de Manassés. Eles exigem explicações quanto ao motivo para o ato pagão das tribos ocidentais e os alertam da punição rápida e terrível de Deus. Finéias foi lá preparado para lutar, para guerrear, para pôr as coisas em ordem, prato limpos. As 2,5 tribos, portanto, dão a resposta daquilo que estava acontecendo, explicando a eles a realidade daquele altar, que não era nada daquilo que os fofoqueiros foram lá noticiar, espalhar, disse-me-disse, fofocas, maledicência, o perigo que tem quando as pessoas se deixam levar pelos enganos. Por isso, nunca fale de alguém se você não tem consciência de causa. Você pode destruir uma igreja por completo, um ministério por completo, uma família por completa. Olha a seriedade das coisas e como é bom e importante a Bíblia para nós como um ensino, como uma riqueza de informações para todas as áreas da nossa vida. As tribos orientais explicam a Finéias que o altar serve como memorial, a fim de lembrar a eles e seus descendentes da fé comum e da afinidade compartilhadas com as outras tribos, versículos 21 ao 29. Não, Finéia. Isso aqui é para que a nossa população, o nosso povo, saiba de que nós lutamos pela fé no nosso Deus e contribuímos, cumprimos com o nosso dever, lutando ao lado dos nossos irmãos. E nós respeitamos o que foi tratado com Moisés, o que foi tratado com Josué, o que foi tratado com os nossos irmãos. Esse altar tem essa finalidade de lembrar a nossa população da nossa fé em Deus, do nosso padrão de honestidade de caráter. E depois que eles trouxeram aquela explicação, a aceitação das 9,5 tribos foi leal, óbvia. E eles, então, permaneceram ligados à nação, formando, portanto, as 12 tribos de Israel, no propósito de formar uma nação ao longo da sua história. No versículo 30 ao 34, a explicação do propósito do altar aqui satisfaz as 9,5 tribos, evitando assim uma guerra civil generalizada. É importante a gente averiguar as coisas ou não? Imagine se eles, então, começassem uma peleja sem buscar explicações. Por isso a Bíblia nos ensina a vigiar a porta dos nossos lábios. Quando você vê algo que você imagina
ser algo contrário ao que você vive na sua fé, na sua religião, chame a pessoa que está em falta, converse com ela, se expliquem e depois você parte para os superiores. Mas não vai criando uma imaginação fantasiosa na sua vida, na sua mente, e caluniar uma pessoa, caluniar um grupo da igreja, caluniar uma igreja, um ministério. Você pode fazer um grande estrago, dando lugar para o diabo usar a tua boca, a tua mente, ao invés de você buscar sabedoria do Espírito Santo para resolver problemas difíceis no ministério, na família, em todos os lugares, até no teu trabalho. Que Deus lhe abençoe. Em nosso próximo conteúdo estaremos aqui analisando a despedida de Josué, dos líderes de Israel e também o final do ministério de Josué como um servo de Deus, a sua profissão de fé e também os israelitas da sua época, os anciãos, os conterrâneos, toda aquela geração que saíram do deserto e entraram na terra. Esta geração agora é substituída, a geração de Josué, por uma nova geração, esta geração que dará início à história registrada no livro de Juízes. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra. Deixe o seu comentário. Dê um joia. E, se possível for, se inscreva em nosso canal. Deus vai lhe abençoar e isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de tantos outros. Um forte abraço em nome de Jesus Cristo.